Imagina só, se não houvesse luz. Imagina só, se tudo que existisse fosse escuridão. Assim estava o mundo antes do Criador dizer: haja luz. Imagina só, uma lâmpada acesa. Olha o tanto que essa lâmpada tão humilde do meu celular faz diferença no meio da escuridão. Podem acender as luzes, por favor? Aleluia. Mas que diferença faz essa luz agora? Alguma? Sim ou não? Nenhuma. Nenhuma. E a palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, abra a tua Bíblia comigo, Salmo 119, versículo 105. Você já conhece esse texto, mas eu faço questão que você abra. Aleluia. Aleluia. Quem encontrou diz amém. O que está dizendo aí? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Eita Jesus, misericórdia, calma aí, calma aí. Quem falta encontrar diz amém. Encontra aí, encontra aí. Você precisa encontrar. Você precisa abrir a tua Bíblia. Você precisa, é uma necessidade. Abriram? 1, 2, 3, vai! Vamos fazer melhor? 1, 2, 3, vai! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mais uma vez, mais forte, diga: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu sei que você talvez sabia de cor esse texto, mas eu fiz questão que você abrisse a tua Bíblia, porque nós estamos vivendo em dias de escuridão. Pode até não parecer, mas a única coisa que lhe resta para que você não tropece são as palavras de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas infelizmente nosso tempo está sendo consumido por muitas coisas que não são a palavra de Deus. Infelizmente o hábito da leitura bíblica, o hábito de conhecer as Escrituras Sagradas tem se tornado cada vez mais escasso. E eu não vou fazer isso, mas talvez se eu pedisse para alguém recitar 3 versículos, muitos teriam dificuldade. Porque hoje o nosso tempo está sendo completamente consumido por redes sociais e muitas outras coisas. E a leitura da palavra tem sido algo mínimo na vida de muitos cristãos. E é por isso que infelizmente muitos cristãos estão desnutridos. Mas eu queria agora meditar com você em João 8,12. Abra a tua Bíblia comigo em João 8,12. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabe que cenário é esse? Eu vou narrar para você. Jesus ele fala isso pouco tempo, talvez poucos minutos depois do episódio daquela mulher que foi levada a ele para ser apedrejada. Porque a lei mandava apedrejar aquela mulher que estava no ato do adultério. Mas as Escrituras começam narrando que a verdadeira intenção daqueles homens que levaram aquela prostituta até Jesus era pegar Jesus em algum erro, porque os fariseus já estavam tramando algo para destruir Jesus. Então eles chegam diante de Jesus, Jesus já estava à espera daqueles homens, porque ele sabia de todas as coisas. E lá está Jesus escrevendo algo sobre a terra. E no momento que chegam aqueles fariseus, aqueles religiosos com aquela mulher,
eles logo chegam e dizem: mestre, pegamos esta mulher em adultério, e a lei de Moisés manda que nós venhamos apedrejá-la, porque ela estava em adultério. Sem olhar para eles ainda, Jesus diz: aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. Aqueles homens não foram comovidos pela palavra de Jesus, mas como perfeitos legalistas, eles não poderiam se perder em suas próprias acusações. Então, de um por um, eles foram soltando as pedras e foram planejar uma outra emboscada para Jesus. E lá estava Jesus, diante daquela mulher, só ele e ela. O comando foi: quem não tem pecado, que atire a primeira. E quem não tinha pecado naquele dia? Jesus. Mas nem Jesus acusou ou apedrejou aquela mulher. Ele liberou graça e misericórdia sobre ela. Disse: filha, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Primeiro ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela não vê ninguém. E ele diz: vá e não peques mais, porque eu estou liberando luz sobre você. Depois desse acontecimento, Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Mas veja bem, eu quis apenas contextualizar sobre tais acontecimentos. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo exatamente que enquanto ele fisicamente, Cristo homem, estivesse sobre a terra, ele era a luz do mundo. Mas eis que ele subiria ao Pai, eis que ele cumpriria a sua missão de ser crucificado, morto e ressuscitado por um propósito muito maior. E a palavra do Senhor fala que os seus discípulos viram ele se ascendendo aos céus, entre as nuvens. E um anjo aparece lá em Atos e fala: ei, não fiquem preocupados, porque da mesma forma como vocês o viram subir, eis que vocês também o verão descer entre as nuvens. Essa é uma palavra de esperança para você. Eu enfatizo o que eu ministrei domingo passado: ei, em breve Jesus se revelará entre as nuvens. Em breve o sol da justiça aparecerá novamente para mim e para você. Eis que ele vem sem demora. Ei, espere e esperance nisso, porque o Senhor Jesus está voltando. E se isso te alegra, se expresse a ele em nome de Jesus. Agora, depois desse acontecimento, como eu falei para vocês, os discípulos continuaram a tramar contra Jesus. Os fariseus continuaram a tramar contra Jesus. E mais uma vez os fariseus se apresentam diante de Jesus, e eles começam a discutir algumas coisas com Jesus. E ele começa a falar: olha, o testemunho seu é de você mesmo, e o testemunho de si mesmo não tem valor. Mas Jesus fala: não, meu testemunho não é meu, é o Pai quem testemunha por mim. É o Pai quem testifica quem eu sou. E naquela conversa toda, Jesus começa a falar a respeito de Abraão, e Jesus ofende aqueles homens com uma dura verdade, porque eles falaram: mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque antes de Abraão existia, eu era. Aqueles homens estavam questionando: mas como assim? Você tem menos de 40 anos e você está dizendo que já era antes de Abraão? E aqueles homens começaram a ficar tão furiosos que naquele momento eles prepararam pedras para apedrejar Jesus. Um tempo antes, eles apresentaram pedras para apedrejar uma mulher. Jesus poupou a vida daquela mulher, e eles então estavam procurando algo para poder condenar Jesus. E Jesus conseguiu cutucar aqueles homens, e então Jesus tem que fugir daquele cenário. Literalmente, as escrituras dizem isso. No final do capítulo 8 fala que Jesus fugiu, porque aqueles homens estavam com pedras nas mãos para tirar a vida de Jesus. E agora nós partimos para um dos pontos que eu acredito ser o mais enfatizado nessa noite. Vamos para o capítulo 9. Abra a tua Bíblia, João 9. Agora sim eu começo a pregar. Quem encontrou diz amém. Só virar a folha, só passar a próxima página.
Então Jesus estava fugindo, e agora ele continua assim. E ao caminhar Jesus, depois daquela fuga, viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus fosse revelada na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é... Vocês estão acompanhando comigo? Enquanto é dia, diga enquanto é dia. Só que ele anuncia: eis que a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E mais uma vez ele enfatiza sobre a luz. Ele diz: durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, Jesus cuspiu no chão e fez um barro com a saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura, e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego disseram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Mas ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. E nessa perseguição incessante, os fariseus e religiosos mais uma vez encontram motivo para perseguir Jesus. E eles começam a questionar quem poderia ter curado aquele homem, mas não porque estavam vislumbrados pela cura, mas porque a lei não lhe permitia, enfim. Mas naquele momento, Jesus nos deixa alguns pontos de alerta, porque talvez você só conseguiu se atentar ao tempo relatado na Escritura, mas na verdade Jesus está falando de um tempo ao qual nós estamos presentes. Jesus, ele disse mais uma vez: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele disse depois: eu preciso trabalhar enquanto é dia, porque eis que vem a escuridão. E Jesus estava aqui falando para os seus discípulos, sabendo que essa mensagem chegaria a mim e a você, sobre os dias atuais, dias de escuridão. Quando, bispo, começaram os dias de escuridão? Desde o dia em que Cristo se ascendeu aos céus. Ali foi o pôr do sol, e a noite surgiu. E a alerta que eu quero te fazer hoje é que não tem como trabalhar ou fazer nada durante a noite se não houver uma lamparina, se não houver algum tipo de luz, ainda que pequena, mas que nos permita viver enquanto o dia não vem. Você está vivendo dias de trevas. E o primeiro texto que nós lemos foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Se você tem tropeçado, se você tem errado, é porque tem lhe faltado uma lâmpada nos dias de escuridão. E essa lâmpada é a palavra de Deus. Por que estamos sendo roubados a tal ponto? Por que já não temos mais fome e sede da palavra de Deus como deveríamos ter? Eis que são dias escuros, e muitos que se dizem cristãos permanecem caindo, permanecem errando, permanecem sofrendo, e por mais que clamem dizendo: Senhor, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor, por que eu estou passando por aquilo? E eu volto às palavras do profeta Oséias, que disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento, por não conhecerem as Escrituras. Porque às vezes você pergunta algumas coisas para Deus que Ele já te deu resposta, mas tem sido muito difícil abrir a Bíblia
para se deparar com a resposta certa. A palavra do Senhor diz que o homem faz inúmeros planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Eu sei que o Senhor está o tempo inteiro a falar conosco. Eu sei que o Espírito Santo de Deus ministra os nossos corações, mas Ele propositalmente prefere que primeiro você acesse o conhecimento para ter revelação por meio das Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade, obviamente, mas como conhecer Cristo se não for por meio da sua palavra, das Escrituras Sagradas? O diabo sabe como cegar o homem. O primeiro ponto que eu quero destacar, porque você deve ler a Bíblia. Eu não escrevi isso aqui, mas me veio o Espírito. Anota aí, o primeiro ponto que eu quero destacar, que eu preciso destacar, por que eu devo ler a Bíblia. Você se lembra que antes de tudo isso acontecer, Jesus starta o ministério dele com 30 anos de idade. E a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto com um propósito: ser tentado pelo diabo. Você sabia que Deus permite o diabo te tentar? Espera aí, Ele não tenta ninguém e não permite ninguém ser tentado a um nível que não suporte, mas não diz que Ele não permite. Ele permite o diabo te tentar a um nível que você tem força para resistir. Se você não resiste é porque você não usa a força que tem. Mas o próprio Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado por Satanás. E sabe qual é a arma que o diabo usa contra Jesus? A Bíblia. Porque diz as Escrituras: se você não conhece a palavra de Deus, o diabo está na sua frente porque ele sabe mais do que você. Se você nunca leu a Bíblia, você está atrás, você está já sentenciando suas derrotas em muitas das suas batalhas, porque o diabo conhece mais do que você. Eu ouvi algo interessante esses dias, eu não lembro quem foi que estava falando, mas disse assim, que o diabo é o pai da mentira, mas nem ele tem coragem de mentir para Deus, porque ele conhece, ou melhor, ele sabe a respeito das Escrituras. Agora, o que me faz estar a um passo à frente do diabo? Porque Satanás, ele confronta Jesus com a palavra, e Jesus rebate o confronto com a revelação da palavra. Uma coisa é a letra, outra coisa é o Espírito, que o Espírito gera através da letra. Entenda que a palavra de Deus tem mais profundidade do que extensão. Diga: a Bíblia tem mais profundidade do que extensão. O diabo, ele conhece a extensão, ele conhece a nível de informações, mas a revelação a partir destas informações só é confiada aos filhos de Deus. O Senhor está dizendo a você: eu estou entregando revelações extraordinárias ao meu respeito, a partir da informação que você extrai das Escrituras Sagradas. Eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus, a partir de hoje, um novo nível de fome, um novo nível de sede pelas Escrituras Sagradas. Ei, o diabo não estará andando mais na sua frente, o diabo não vai conhecer a Bíblia mais do que você, porque hoje você está se apoderando, se empoderando com a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. E se você anseia por isso, se isso produz vida em você, se expresse a Ele de alguma forma, em nome de Jesus. Agora eu quero citar com você, porque eu acredito que você está mais vivo, o primeiro texto que nós lemos. Vamos lá, 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus. Está fazendo mais sentido para você a partir de então? Nós estamos em dias de trevas, mas o Senhor entregou para cada um aqui uma lanterna muito forte, uma lamparina muito forte, a palavra de Deus. E você só consegue acessar bênçãos e milagres a partir do que a palavra te garante.
E eu quero te desafiar algo. Pare de viver a partir do que outros dizem sobre a Bíblia. O propósito aqui, eu estou trazendo algumas referências para você. Todos os pregadores que aqui sobem trazem referências, ministram algumas palavras, mas não é para você simplesmente ficar repetindo o que ele disse, o que eu disse. É para você ficar com sede. Aqui foi só uma degustação. Você já foi no supermercado? Quando o pessoal está querendo te dar alguma degustação de algum produto, ele dá só um pouquinho? É só um pouquinho. Ele te dá a degustação ali para você comprar mais. Aí sim você vai poder se deliciar. Da mesma forma, quando você vem aos domingos, às quartas, nas eclésias, às quintas-feiras, quando você se reúne como corpo, claro, que nós podemos dizer que existem banquetes. Mas quanto às escrituras, nosso tempo não nos permite aprofundar tanto. Então é apenas uma degustação para que você mergulhe neste banquete celestial durante toda a sua vida, que é a palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar para você, porque você deve conhecer as escrituras. Porque quem não conhece as escrituras não sabe orar. Diga, quem não conhece as escrituras não sabe orar. Sabe por que às vezes nós somos tão resistidos? Por que muitos são tão resistidos na oração? Porque oração é uma conversa. Oração é um diálogo seu com o Senhor. Agora, alguém aqui consegue conversar com alguém sem afinidade? Talvez você pode falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, mas quando você conhece alguém pela primeira vez, a primeira coisa que você vai acessando é a história dessa pessoa. Estou certo? Você começa a acessar o que essa pessoa gosta. Você começa a acessar, poxa, quais são as nossas, eu posso dizer, fugiu a memória aqui, né? As nossas, que a gente gosta igual, né? Olha lá, a nossa afinidade, né? O que nós temos em comum, é isso. Só que muitas pessoas não conseguem acessar a história de Deus. Muitas pessoas não tiveram coragem, muitos cristãos não tiveram coragem ainda de acessar a história de Deus. Então querem conversar com Deus sem conhecer a respeito de Deus. Então a conversa fica vazia. Você já conversou com política, com alguém que não entende nada de política? Não, a pessoa vai dizer, não, vamos mudar de assunto, porque esse assunto eu não entendo. Eu vou conversar com o pastor Júnior, a gente tem muitos assuntos interessantes para falar, mas um deles a gente vai falar sobre música. Nós conhecemos sobre música. Mas como que você vai conversar com Deus? Como que você vai reivindicar algum direito que você não conhece, porque você não examinou as escrituras? Você sabe o que Jesus passou 30 anos fazendo, sendo um homem? Examinando as escrituras, e muito mais, orando, gerando algo. Não se contente em viver por experiências e revelações alheias. Tenha a sua própria experiência com Deus, tenha a sua própria experiência com a palavra de Deus, para que nos dias de escuridão você tenha uma lamparina que ilumine os seus caminhos, que ilumine os seus passos, e não te permita pisar em falso e cair. Lâmpada para os meus pés e a palavra de Deus, luz para os meus caminhos. O diabo tem enganado muita gente. E sabe, eu percebo principalmente essa galera nova, os adolescentes, jovens, às vezes querem saber algo e logo vão na internet. O que é isso? Sobre isso? Pá, é uma fonte de muitas informações. Mas cuidado, porque informações equivocadas podem gerar muitas confusões na sua mente. Vá direto no manancial de águas vivas, vá direto na fonte e se alimente das informações que trarão revelações extraordinárias a respeito de Deus. Eu estou falando para você porque eu tinha muita dificuldade de ler qualquer livro. Eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. Era começar a ler a Bíblia, ó, dá sono. Às vezes eu estava lendo a palavra de Deus, só que ali pensando em mil coisas. Eu lembro de uma época que eu e o diácono Marcelo começamos a disputar quem ia ler a Bíblia toda. Ele sempre foi muito estudioso, hoje ele não está aqui, está de plantão, acho. Mas a gente fez uma disputa, acho que eu estava com uns 10 anos ali. E aí eu peguei a Bíblia, fui lendo tudo.
só que não entrou nada. Estava correndo ali só para poder passar na frente e falar: eu li, mas eu não sabia dizer nada do que eu tinha lido. Enquanto eu não entendi que a Bíblia contava apenas uma história, eu me perdia em todas elas. Se você precisar hoje resumir a palavra, você vê ali, poxa, começa sobre a criação de todas as coisas. Você vê que tudo parte de um desejo do coração de Deus. Aí é o primeiro ponto para eu te provar que a Bíblia está falando da história de Deus e não da história dos homens. Então Deus, Ele gera algo, Ele forma algo perfeito, e depois o homem vai pecando e muitas coisas vão acontecendo, e Deus vai tentando reverter a situação constantemente. E Deus vai procurando sobre a terra homens, mulheres que façam a sua vontade. Muitos começam bem, depois vão se perdendo no meio do caminho. Deus se arrepende de ter feito o homem, depois disse: vou destruir tudo, até encontrar Noé. Mas depois ele volta atrás, ele fala: não posso fazer isso, eu amo esse serzinho. E Deus faz uma aliança com o homem de nunca mais destruir a terra daquela forma. O tempo vai passando, a iniquidade continua se espalhando sobre a terra, e Deus continua procurando homens e mulheres com o coração segundo dele. Deus encontra Abraão, Isaac, Jacó, Deus encontra tantos outros personagens. Deus encontra Moisés no meio de um povo ali que está totalmente envolto em idolatria, escravizado, e Deus já havia falado para Abraão que o povo seria escravizado. E aqui começa uma parte longa da história de Deus, quando se fala a respeito de um povo. Primeiro nós vemos Deus contando a respeito de personagens. Só que a história ela fica um pouco mais longa quando agora não é um personagem citado, mas é um povo, uma nação chamada Israel. E você vai ver que todo o restante das escrituras está falando sobre a história de Israel e vários personagens no meio deste povo que chamaram a atenção de Deus. Outros que decepcionaram a Deus. Outros que começaram já dando tudo errado. Mas todos faziam parte de uma única história, a história do Criador. E você vai viajando por toda a Bíblia, você vai meditando e você vai vendo sobre os profetas que profetizaram naquele tempo, no período em que o povo de Israel estava nos altos e baixos, altos e baixos. E você vê vários profetas que profetizaram por mais tempo, outros profetas chamados de menores porque profetizaram por menos tempo, ou tiveram uma menor quantidade de relatos encontrados a respeito de suas profecias, mas tudo em um mesmo período, tudo dentro de um mesmo contexto histórico, de uma sequência de uma geração. E o tempo vai passando, até vem o silêncio, porque aquela página em branco da sua Bíblia tem mais a falar do que você imagina. 400 anos de silêncio. Deus decide dar uma parada. Peraí, não, algo precisa acontecer. Chegou o tempo. Depois de 400 anos, você vê ali o que se acontece desde o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança. E agora você vê um recomeço, porque você está vendo os evangelhos de Cristo ali, a vida de Jesus e o propósito central que muitos no passado haviam profetizado, sendo agora evidenciado. A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os passos de Jesus, os personagens que envolveram a história de Jesus. E dali em diante, muitas coisas se cumprem, e outras Ele anuncia que iriam se cumprir no meu tempo e no seu tempo. E por fim desse resumo, lá no final, Ele fala sobre a eternidade, sobre aquilo que nos espera depois desse tempo. Passado, presente e futuro, tudo está aqui. E se você for diligente, minuciosamente buscar a revelação da palavra de Deus, você, mesmo andando em dias escuros, não se perderá no caminho, não será roubado naquilo que o Senhor te constituiu para ser. Diga glória a Deus por isso. Nesse texto, voltando para o capítulo 9 de João, os discípulos chegam e perguntam: mas mestre, olha só, eles estavam vindo
de um histórico onde Jesus tinha perdoado os pecados de uma mulher que estava sendo acusada pelos pecados. Ele estava com aquele assunto na cabeça: pecado, 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 pecado. Então eles passam por um homem cego de nascença e eles perguntam: mestre, quem pecou? Por acaso foi ele que pecou para estar assim? Foram os pais dele que pecaram por ele estar assim? Resumindo, por que ele está assim? Mas Jesus anula a formulação da pergunta daqueles homens. E ele fala assim, traduzindo para você: não importa o porquê ele está assim, importa o para que ele está assim. Para que a glória de Deus se revele através da vida dele. Eu quero que você entenda que os motivos pelos quais você tem sofrido, passado por certas situações na tua vida, deixa para lá. O que Jesus está dizendo é: para qual propósito Ele tem te permitido passar por tudo isso? E Ele está dizendo: para que a minha glória seja aperfeiçoada na tua vida, para que a minha glória se revele através da sua história, para que a minha glória venha fluir através de você, através da tua história, através dos teus testemunhos, para que a minha glória se revele, que o meu nome seja conhecido através dos teus dias. Se você crê nisso, se expresse ao Senhor de alguma forma, em nome de Jesus. Oh, aleluia! O Senhor quer revelar a glória dele através da sua vida, através das tuas experiências. Entenda que as tuas experiências com Deus são muito mais importantes do que você imagina, porque elas não estão falando apenas do período em que elas acontecem, mas estão falando do memorial que elas geram por gerações. Quer ver só? Observe na sua trajetória, na sua história familiar, coisas que se perpetuaram por causa de uma história que você ouviu do seu avô, que se tornou tradição. Poxa, na minha família é tradição a gente fazer isso, isso, isso. Na minha família é tradição a gente ter os encontros, porque existe um memorial, porque a história, ou um acontecimento lá atrás, na história de alguém, perpetuou por gerações. Olha só, um acontecimento tão simples, aparentemente. Deus escolhe um homem e manda esse homem sair da sua terra e peregrinar até encontrar alguns propósitos, viver alguns propósitos dele. Poxa, foi um acontecimento. Quantas coisas aconteceram no seu dia hoje? Não, hoje não, acho que você dormiu muito hoje. Quantas coisas aconteceram com você sexta-feira, sábado? Você consegue entender? Talvez alguns desses acontecimentos que duraram talvez 2 minutos, 3 minutos, podem perpetuar a tua geração. Tudo depende do nível de profundidade alcançado. Quando você pensa: poxa, qual é o propósito de Deus neste acontecimento? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Eu falo para você, muitas das coisas que você viveu nesses dias, com o propósito de Deus de gerar testemunho, porque o teu testemunho testifica a glória de Deus. O teu testemunho testifica dos feitos de Deus. São os teus testemunhos que fazem com que Deus entre em cena nos relatos da tua vida. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem tirou, foi Deus quem realizou, foi Deus. Entenda que a tua história não é tua. Você continua sendo apenas um participante da história do Criador dos céus e da terra. Você percebe isso? Jesus disse então: não foi ele ou os pais dele que pecaram, mas ele está assim para que hoje a glória do meu Pai se revelasse através de sua vida. Esse homem fala muito mais do que você imagina. Jesus, ele estava falando naquele homem sobre os meus dias, sobre os teus dias, dias de escuridão, dias em que nós precisaríamos de luz para caminhar. E ele fala: durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva, em seguida ungiu os olhos dos cegos com aquela mistura. Aqui nós podemos extrair inúmeras revelações a partir disso, mas
Uma das coisas que vem à minha memória, quando Jesus, ele cospe no chão e faz algo com o barro, me faz voltar no primeiro momento onde Deus cria o homem, a partir do barro, a partir do pó. Naquele mesmo cenário em que Jesus aparece como a luz do mundo, quando Deus diz haja luz e houve luz, e Jesus agora está dizendo: eu sou aquela luz que surgiu lá no início, e eu estou deixando um recado escrito para a geração futura. Eu estou deixando aqui algo registrado para o meu filho e para a minha filha, que vai ouvir essa palavra na Manancial, lá naquele domingo, que eu sou a luz que iluminará os seus dias. Eu sou a lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos. Você não andará em trevas. Vira para quem está do teu lado e fala: você não andará em trevas. Então ordenou ao homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. A palavra Siloé quer dizer aquele que foi enviado. Ele fala assim: você vai lá e você vai lavar os teus olhos no tanque de Siloé, porque até mesmo aquele tanque estava anunciando alguém que havia sido enviado para cumprir um propósito, uma missão. Até mesmo aquele tanque apontava quem tinha feito a cura, quem tinha realizado a cura naquele homem. O tanque de Siloé. Primeiro, eu falei para você sobre a importância de você conhecer as Escrituras, porque depois que você conhece as Escrituras, a palavra de Deus passa a ser viva em você e através de você. O primeiro nível que você precisa adentrar, se você ainda não fez, é ter o hábito de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar constantemente. Crie um plano de leitura. Mas não para por aqui, porque o propósito é para que a palavra de Deus esteja dentro de você e através de você, fluindo como um rio de águas vivas. Sabe aquele crente que é tão crente, que ele vai conversar e tudo que ele conversa já libera uma palavra? Porque a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Sabe o que é isso? Fundamento. Nós precisamos andar fundamentados. Sempre que eu dou o conselho para alguém, a bispa Julie sabe disso. Eu não aconselho ninguém sem antes buscar um fundamento na palavra, porque contra a palavra não há argumentos. Se eu falar para alguém: olha, você precisa fazer isso, 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 porque a palavra de Deus diz assim, 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 não é na minha palavra, é na palavra dele. Não tem como dar errado. Conheça, mergulhe, busque, pesquise, para que Satanás não te torne refém da tua falta de conhecimento. E por fim, eu quero meditar em outro texto com você. 1 Pedro 2,9. Olha só o que ele está dizendo aqui: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é uma geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é o povo adquirido por Deus, que foi tirado do império das trevas e foi transportado para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, que verdade extraordinária. Versículo 10 diz: vós, sim, que antes não éreis sequer povo. Você não era ninguém. Vira para essa pessoa do teu lado e fala: sem Jesus você não é ninguém. Ele fala: mas agora você é povo de Deus.
Você não tinha recebido a misericórdia, contudo agora você recebeu a misericórdia. Ei, aqui está o teu diferencial. Você não é qualquer um, porque quando você é alcançado pela luz do sol da justiça, ainda que de dentro para fora, ainda que aparentemente como uma lamparina, ei, você deixa de ser qualquer um e passa a ser um povo exclusivo, um povo escolhido, uma geração santa, uma nação santa, uma geração eleita. Ei, o Senhor te escolheu para brilhar em tempos de escuridão, o Senhor te escolheu para brilhar em tempos de trevas, aonde Satanás tem imperado e reinado. Você precisa exalar da luz de Deus, por meio da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu falei para você, o porquê que você precisa meditar na palavra de Deus, qual foi? Alguém lembra? Para que você esteja um passo à frente do diabo. Que se você não conhece a palavra, o diabo passa na sua frente. Alguém lembra do segundo ponto? Porque se você não conhece as escrituras, você não sabe orar. Se você não conhece a respeito de Deus, se você não busca conhecer o teu Deus, a quem você pede tantas coisas, você não vai conhecer as suas vontades, você não vai conseguir desenvolver um diálogo com Ele. Pessoas que têm, talvez você está entendendo isso, pessoas que têm muita dificuldade na oração é porque não têm hábito de leitura. Porque quando você medita, mergulha na palavra de Deus, você vai conseguir ter argumentos. Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. Senhor, assim como o salmo estourou, eu quero orar hoje. Assim como fulano disse, assim como Ana. Você tem argumentos para falar com Deus. Por fim, o terceiro e último motivo que eu quero deixar para você, para que você conheça as escrituras, é para que você se torne essa luz. Porque quando você se torna a palavra, quando você se torna a luz, não é só você que se beneficia no dia da escuridão. Existem pessoas que estão tomadas pela escuridão. Existem pessoas que estão aprisionadas em quartos escuros, em meio à depressão, em meio à opressão, em meio ao desespero. E o Senhor está dizendo, como Ele disse em um outro momento: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas espera aí, em um momento Ele fala, eu sou a luz do mundo. Em outro momento Ele fala para os seus discípulos, ei, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas como assim? É porque já não somos nós mais quem vivemos, mas a luz, Cristo, vive através de nós. E quando é a luz, o sol da justiça vivendo através de você, você passa a ser um foco de luz, ofuscando a escuridão ao seu redor, para que outros possam ver. Você não foi chamado para viver para você mesmo. Tudo parte de uma experiência pessoal. Tudo parte de uma mudança de hábitos, de uma sede, uma fome saciada por conhecer mais de Deus. Mas depois que você conhece mais de Deus, você se torna um com Deus. E você passa a ser o sinalizador para aqueles que estão em trevas. Eu te envio nessa noite para ser um sinalizador para todos aqueles que estão em trevas. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, não foi o que foi dito na palavra, mas eu creio que isso poderá se perpetuar. Nós poderemos dizer isso novamente dizendo, aqueles que estavam em trevas no século 21 viram muitos focos de luzes, porque a igreja do Senhor é a luz de Cristo na terra. A igreja do Senhor são lamparinas espalhadas nos 4 cantos da terra, para que aqueles que ainda estão em trevas possam ver uma grande luz. Se você crê nisso, se coloque de pé e se expresse ao Senhor, aplauda a Ele, glorifique a Ele.